Ontem, 5 de maio, celebramos o Dia Mundial da Língua Portuguesa. Estima-se que a língua portuguesa seja o idioma nativo de aproximadamente 250 milhões de pessoas, mas usada por um público um pouco maior, cerca de 273 milhões. Mas além dos números que colocam a nossa linguagem como uma das mais importantes do mundo, o português é considerado um dos mais belos instrumentos de comunicação. Uma língua. Riqueza, multicultural, diversidade. Atributos que distinguem a língua portuguesa e que também atraíram o interesse e até indicaram um caminho profissional à professora Carmen Brandão. Os meus professores me motivaram muito, porque falaram que eu tinha uma boa habilidade para escrever. Já foi despertando assim. Eu fiz um tempo no Colégio Arnaldo, em Belo Horizonte, que eu morei um tempo em Belo Horizonte, eu estudei lá no Colégio Arnaldo. Eu tinha um professor, o professor Fábio, ele era professor de OSPB. Essa matéria nem existe mais, mas a gente estudava Organização Social e Política Brasileira. Ele mandava a gente fazer textos e ele valorizava muito os meus textos. Ele dizia que eu me destacava. Então, foi um professor de uma matéria que é OSPB, não foi professor de português. Então, não é só o professor de português que tem a função de ensinar a língua, porque a língua é comunitária. Todos nós falamos a língua portuguesa, todos os professores falam, a comunidade toda fala a língua portuguesa. Então, nós estamos aptos a ensinar. Quando eu fui optar pelo que eu iria fazer, eu queria fazer Belas Artes, mas eu estava morando em Varginha e não tinha faculdade de Belas Artes. Então, eu optei pela língua, por fazer letras, porque, por causa da arte, da literatura, eu achava que alguma coisa em mim, eu sempre gostei de arte. Liga-nos a palavra, escrita, falada, cantada. Considerada a quinta língua mais falada no mundo, a língua portuguesa se destaca das demais pela diversidade. Existem aproximadamente 280 milhões de falantes no mundo. A língua portuguesa realmente é considerada a quinta língua mais falada. E as pessoas estão procurando ficar cada vez mais esclarecidas. Porque você entra na escola, por que você estuda língua portuguesa na escola? Porque você tem que ter habilidades para ter uma vida cidadã. Você tem que ter habilidades para conviver e conversar com pessoas de todos os níveis. E para você conseguir isso, você conseguir essa cidadania, conseguir essa competência, você tem que estudar. Não adianta você só falar, você tem que ler, aprender as regras da língua, aprender a gramática. Hoje em dia, a gente está aplicando muito gênero literário, ou seja, todos os tipos de textos. Por exemplo, uma bula de remédio é um texto. Tem gente que não sabe, toma o remédio sem ler a bula, não sabe ler, não sabe analisar, né? Uma conta da CEMIG, por exemplo, da Copasa, fazer análise do que tem ali. Então, os gêneros literários são milhares. As pessoas precisam aprender a utilizar a língua no seu dia a dia. No Dia Mundial dedicado a ela, precisa ser mais valorizada, sobretudo com seus escritores, destaca professora Carmen. Os escritores estão numa luta constante para encontrar um espaço para publicar, para ver seus livros nas mãos das pessoas. E é uma luta grande, porque o brasileiro não tem esse hábito de leitura. A literatura brasileira, ela é gigante. Ela não perde para a literatura de outro. Ela tem toda a qualidade possível. Porém, o brasileiro é outra questão. Além de ter que aprender a valorizar a própria língua, tem que aprender a valorizar a sua literatura.
aprender a valorizar os seus autores, os seus escritores, que estão aí com muita vontade de produzir, com muita vontade de expor o seu trabalho e esperando uma oportunidade. Hoje em dia, com a facilidade da comunicação pela internet, o celular, o toque simples aqui, você está falando com o mundo. Isso é muito importante em períodos como o de pandemia que estamos passando aí do novo coronavírus. O isolamento social foi um pouquinho quebrado com essa questão da comunicação via internet. Mas, segundo os especialistas, os linguistas, o chamado internetês, a comunicação via internet está acontecendo de forma mutilada, vamos dizer assim. A língua está sendo atrapalhada, deixada de lado, e isso pode ter consequências graves para o futuro do jovem, por exemplo, o futuro profissional, na hora de fazer uma prova para vestibular ou mesmo para um concurso público. Aí vai ser exigida a língua formal. E é isso, né, professora? Se a pessoa acostumar com essa mutilação da língua, se esquecer da parte formal, o prejuízo é grande? É sim. A gente está vendo, né, pessoas jovens e adultos também. Escrevem, se comunicam no WhatsApp, no Facebook, elas retiram as vogais, unem as sílabas de uma forma assim, que às vezes a gente tem que deduzir o que é aquilo, que a gente não está nem entendendo o que é que está escrevendo, e isso está se tornando um modismo. Todo mundo está fazendo isso. É um ou outro que escreve formalmente, né? Comunica-se formalmente. Isso pode trazer prejuízo, sim, porque a pessoa habitua e esquece da linguagem formal. Mas num vestibular, num Enem, ele tem que ter ciência da linguagem formal. Uma língua, tanto para unir. E a língua portuguesa não seria a mesma se não houvesse grandes escritores. De forma universal, o poeta português Luís Vaz de Camões é considerado o maior escritor de todos os tempos. No Brasil, quem ostenta esse título no âmbito nacional é o escritor Joaquim Maria Machado de Assis, tido como o autor mais importante da literatura nacional.